O uso de agrotóxicos é uma prática que nas últimas décadas, tendo em vista a chamada Revolução Verde, passou a ser algo muito comum, não apenas nas lavouras de todo o mundo, mas, infelizmente, principalmente no nosso país. Como você já sabe muito bem, os agrotóxicos são produtos químicos utilizados na agricultura para combater pragas, especialmente insetos e doenças causadas por micro-organismos que atacam as plantações. E assim, proporcionar ao agricultor uma lavoura de grande produtividade. A questão é que esses produtos químicos, ou seja, esses venenos, eles não afetam apenas os insetos, doenças e ervas daninhas contra os quais eles são aplicados, mas eles também contaminam o próprio alimento, além do solo e, consequentemente, os rios e oceanos, trazendo prejuízo não apenas para a nossa saúde, mas para todo o ecossistema. A grande e preocupante verdade é que todos nós, de alguma forma, estamos sendo afetados pela exposição a tais venenos, alguns mais e outros menos, sendo que os riscos dessa exposição não são pequenos e podem ocasionar problemas em curto, médio e longo prazo. Os mais afetados, sem dúvida nenhuma, são os próprios trabalhadores rurais que lidam com esses produtos constantemente, participando da sua aplicação nas lavouras. Uma pesquisa da Fiocruz estima que para cada caso registrado de intoxicação, 50 outros não são, ou seja, subnotificação. O que significa que entre 2007 e 2014, mais de 1 milhão de brasileiros foram intoxicados por agrotóxicos. 1/5 das vítimas é criança ou adolescente. E para piorar ainda mais a situação, a partir de 2015, o governo brasileiro deixou de publicar os casos de intoxicação por agrotóxicos. Mas, além dos trabalhadores rurais, os consumidores de tais alimentos que recebem ali a aplicação desses venenos, eles também são contaminados. Infelizmente, apesar de todos os cuidados que você possa ter lavando suas verduras, frutas e legumes, inclusive com água sanitária, esse procedimento não é capaz de remover totalmente os agrotóxicos desses alimentos. Principalmente porque em alguns alimentos essas substâncias penetram nos tecidos dos vegetais, fazendo que a lavagem remova apenas parte delas. Portanto, junto com o amplo uso de pesticidas no mundo, as preocupações sobre os impactos na saúde estão crescendo rapidamente. Há um enorme corpo de evidências científicas sobre a relação entre a exposição a esses pesticidas e herbicidas e a taxa elevada de doenças crônicas, como diferentes tipos de câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, ELA, defeitos de nascença e distúrbios reprodutivos, problemas respiratórios, particularmente a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares como aterosclerose e doença arterial coronariana, nefropatias crônicas, doenças autoimunes como lúpus sistêmico, artrite eritematosa e reumatoide, síndrome da fadiga crônica e também o envelhecimento precoce. Uma outra pesquisa utilizou um total de 17.429 casos que foram coletados de registros hospitalares computadorizados entre 1998 e 2005 e constatou o seguinte: as taxas de prevalência e o risco de doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla e suicídio foram significativamente maiores em distritos com maior uso de pesticidas em comparação com aqueles com menor uso de pesticidas. O nosso amado Brasil, gente, país de clima tropical e de grande extensão territorial, é conhecido pela grande produtividade agrícola, tanto de grãos como de grande variedade de suas belas e deliciosas frutas, verduras e legumes.
Os nossos supermercados, frutarias, verdurões e feiras estão cheias desses produtos, esperando os seus consumidores, os seus compradores. Todavia, infelizmente, por trás de toda essa aparência, existe uma triste realidade de contaminação de resíduos tóxicos provenientes de diversos tipos de poderosos agrotóxicos, que tem cada vez mais inundado o nosso querido país. Talvez você ainda não saiba, mas o Brasil ocupa, desde 2009, o topo do ranking mundial em termos de consumo de agrotóxicos. Já em 2014, nós consumimos cerca de 20% do agrotóxico comercializado por todo o mundo. O gráfico a seguir demonstra a triste e vergonhosa escalada do número de agrotóxicos aprovados em nosso país desde 2010. O interessante, gente, é que a aprovação para a comercialização desses produtos em nosso país depende do aval de 3 órgãos do governo: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Ministério da Agricultura e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Mas apesar de toda essa burocracia, de toda essa dificuldade, e mesmo com toda a generalizada conturbação que é decorrente da pandemia da Covid-19, o que temos visto é um aumento do ritmo de aprovação desses terríveis venenos em nosso país. Uma das explicações desse fenômeno, vamos dizer assim, é que tais aprovações só foram possíveis pelo estranhíssimo fato de terem sido enquadradas como atividades essenciais durante a pandemia. Além desse exorbitante número de aprovações, ainda é preocupante o número de pedidos de novos registros de agrotóxicos que se aglomeram na fila, lá no mapa, o que nos leva à conclusão de que ainda vem muito veneno por aí, gente. Em 2015, a ONG Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, junto com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, utilizando números divulgados pelo próprio IBAMA, divulgaram que cada brasileiro consumia cerca de 7,6 litros de agrotóxicos por ano. Isso foi em 2015, tá, gente? Agora, se nós formos considerar que parte dos pesticidas são utilizados em plantações que não dão origem a alimento, como o algodão, o eucalipto, a soja, considerando que ainda que boa parte dos alimentos é exportada e ainda que parte dos pesticidas que ficam impregnados nos alimentos que consumimos é eliminada, conclui-se que cada brasileiro deve beber, em média, cerca de 5,2 litros de agrotóxicos todo ano, o que é uma quantidade bem significativa, considerando os terríveis efeitos que ele nos causa. Agora, isso não é tudo, gente. Infelizmente, isso não é tudo. Outro fator que nos causa um misto de tristeza, preocupação e indignação é saber que muitos desses agrotóxicos que o nosso governo autorizou a comercialização e uso dentro do Brasil já foram banidos ou estão em processo de banimento em diversos países do mundo, como Estados Unidos, União Europeia, China, inclusive países da África, além de outros. Para você ter uma ideia, 1/3 dos agrotóxicos liberados no Brasil estão proibidos na União Europeia. Um caso que merece destaque é o do glifosato, criado pela Monsanto, mas que agora é produzido pela alemã Bayer, que comprou a Monsanto em 2018 pela bagatela de 63 bilhões de dólares. O glifosato é o agrotóxico mais popular do Brasil, representando cerca de 62% de todo o herbicida usado no país. É utilizado em lavouras de sementes transgênicas, fato que contribuiu para que o Brasil se tornasse o maior produtor de soja do mundo, superando os Estados Unidos. Economicamente, isso resultou em um impacto muito positivo para o Brasil. Só que vários estudos têm demonstrado que essa geração de riqueza tem um alto custo para nós.
Para que o nosso vídeo não fique longo demais, eu vou citar apenas 2 exemplos desses estudos. O primeiro é a pesquisa realizada pelas universidades da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da Princeton, lá americana lá de New Jersey. Segundo os pesquisadores, a disseminação do glifosato nas lavouras de soja provocou um aumento na ordem de 5% na mortalidade infantil em municípios do Sul e do Centro-Oeste. Isso representa um incremento de 503 mortes infantis por ano, as quais estão associadas ao uso do glifosato na agricultura de soja. Pesquisas realizadas pelo MIT alertam para a correlação entre o uso do glifosato e o aumento no surgimento dos casos de autismo. Além disso, o produto tem sido relacionado a casos de má formação fetal, comprometimento de fertilidade, entre outros casos graves. Em 2015, diante do surgimento de muitas pesquisas sobre os riscos do uso do glifosato para a saúde humana, mas também para o meio ambiente, a Agência Internacional de Pesquisas do Câncer classificou o glifosato apenas como provável carcinógeno humano, ou seja, como possível agente causador de câncer. Esse fato trouxe indignação em boa parte da comunidade científica, que reconheceu que o parecer desse órgão da OMS foi bem aquém da realidade dos riscos do glifosato. E isso acabou reverberando na opinião pública de muitos países, principalmente na União Europeia, onde muitos protestos começaram a ocorrer exigindo o banimento do herbicida. Então, depois de muita discussão, depois de muito protesto, a maioria dos países europeus decidiu proibir o uso do glifosato após o fim do período vigente da última concessão, que é 2022, porque lá na Europa, na União Europeia, e como em outros países também, é diferente aqui do Brasil, porque a autorização de uso desses agrotóxicos já não é ad eterna como é aqui. Ela obedece um prazo que tem que ser novamente concedido, renovado. Em alguns países, como a Áustria, Suíça e outros, o glifosato já está terminantemente proibido. Nos demais, apesar de estar se encaminhando para o seu fim, o uso do glifosato é realizado sob intenso controle e grande restrição. Para você ter uma ideia, na União Europeia, a legislação exige que a água, para ser considerada como potável, ela deve conter até 0,1 micrograma por litro de glifosato. Em contrapartida, a legislação brasileira estabeleceu que a nossa água potável pode ter até 500 microgramas por litro desse veneno. Ou seja, o limite brasileiro é 5.000 vezes maior que o limite da União Europeia. Então, como já dissemos, o glifosato é apenas um de várias outras substâncias agrotóxicas que estão sendo utilizadas no solo brasileiro e que encontram sérias restrições ou mesmo proibições em muitos outros países do globo terrestre. Portanto, não é à toa que o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxico do mundo. A nossa legislação permissiva tornou o Brasil o pote de ouro das principais companhias agroquímicas do planeta, como é o caso das multinacionais Bayer, BASF, Syngenta, que encontraram no Brasil um dos seus principais mercados, já que aqui eles conseguem colocar nas prateleiras produtos proibidos de serem comercializados até mesmo na União Europeia, onde ficam suas sedes, sendo que 22 deles já foram classificados como altamente perigosos pela própria OMS, tendo em vista o seu alto grau de toxicidade para o sistema reprodutivo, capacidade de causar alterações no DNA, serem cancerígenos e fatais para abelhas e outros polinizadores. A organização ambiental Greenpeace encomendou uma pesquisa para análise de uma amostra de frutas produzida no Brasil e que estavam sendo comercializadas na Alemanha,
de forma a verificar se elas possuíam algum vestígio de agrotóxicos. Foram analisadas 70 frutas e o resultado obtido foi o seguinte: 59 acusaram a presença de 35 diferentes substâncias pesticidas, sendo que 21 delas pertencem ao grupo dos pesticidas classificados como altamente perigosos para a saúde e o meio ambiente, e 11 delas não são permitidas na União Europeia. 2/3 das frutas continham resíduos de mais de um pesticida, sendo que o caso mais grave foi o de um mamão, em que foi constatada a presença de mais de 9 tipos diferentes de agrotóxicos. Logicamente que o resultado dessa pesquisa causou um grande alarde entre a comunidade não apenas alemã, como do restante dos países da União Europeia. Afinal de contas, como pode, eles, pessoas europeias, estarem consumindo frutas produzidas no Brasil contaminadas de agrotóxicos? Todavia, a maioria dessas substâncias venenosas que causou todo esse alarde no meio dos europeus foi exportada por empresas de seus próprios países para cá, o nosso Brasil. É cínico e absurdo a União Europeia exportar pesticidas proibidas em seu território para o Brasil e outros países. É como se essas pessoas valessem menos do que os europeus, fossem gente de segunda classe. Diz Larissa Mias Bombardi, professora de Geografia da Universidade de São Paulo. Portanto, gente, está muito claro que para nós brasileiros esse é um cenário extremamente preocupante e assustador. Afinal de contas, não existe um estudo que aponte uma dose segura de exposição ao agrotóxico, até porque muitos deles têm um comportamento cumulativo, ou seja, na medida que você vai consumindo alimentos que estão contaminados com tais produtos, uma parte dessas substâncias não são excretadas e vão se acumulando em nosso organismo. O resultado disso é que depois de um certo tempo de exposição, de contaminação, é inevitável que as consequências negativas comecem a se manifestar. Infelizmente, a realidade é que praticamente todos os órgãos ou sistemas do nosso corpo estão em algum nível sendo afetados por tais produtos, pois até mesmo a água que bebemos já está em certa medida contaminada. No entanto, essa situação é bem mais agravada quando nós não temos o cuidado de selecionar os alimentos que estamos consumindo. Então, dito tudo isso, nós do projeto Conexão Saúde e Vida, nós esperamos que esse vídeo tenha servido para te ajudar a abrir os olhos quanto à seriedade da situação em que temos vivido, estando expostos a danos que muitas vezes são irreversíveis, numa perversa cadeia de contaminação que atinge não apenas os alimentos como frutas e verduras, como também óleo vegetal que consumimos, os processados, a carne do gado que comemos, a água, os peixes, etc. É preciso contrapor essa situação. É preciso dizer um basta para tudo isso. É fazer com que o máximo de pessoas saibam não apenas do grande risco que estão vivendo, como também da falta de responsabilidade em que a sequência de governantes tem agido diante dessa situação, tendo os olhos apenas para o aumento da lucratividade em detrimento da vida das pessoas e do nosso meio ambiente. Obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. E é isso aí, gente.